Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar de um outro formulário que é muito importante para o estágio supervisionado de vocês. É o formulário que a gente chama ficha de cadastro. A ficha de cadastro é o documento que o setor do estágio vai receber de vocês e, a partir dela, ele vai construir o termo de compromisso. O termo de compromisso é como se fosse o contrato entre o estagiário, a instituição de ensino que está lhe recebendo e a instituição do IFE. É aquele documento que eu falei que é super importante e que tem que ter a assinatura de todo mundo. Sem você assinar, devolver para o setor de estágio, o seu estágio não tem validade. Por que eu estou ressaltando isso, que é muito importante? Porque às vezes o aluno vai, recebe do setor de estágio o termo de compromisso e simplesmente, finge que está tudo bem. Não pode, tem que pegar o termo, receber, assinar e devolver. Então, qual é a primeira etapa? O que vai acontecer para a construção desse termo de compromisso? É isso que a gente vai ver hoje, a ficha de cadastro, tá? Vou compartilhar a tela. Pronto, tela compartilhada. Isso. Gente, a ficha de cadastro é esse documento que eu vou enviar para vocês e que vocês devem enviar para o setor de estágio, tá? Vamos lá, ficha de cadastro de estágio. Esse é a ficha de cadastro das licenciaturas. Então, vocês vão responder os dados de vocês do estagiário. Qual é o nome, CPF, data de nascimento, estado civil, se é casado, se é solteiro. Então, todas essas informações iniciais aqui de vocês, vocês têm que preencher. Curso, licenciatura, qual é a sua licenciatura e qual é o estágio que você está fazendo. Sempre que você for iniciar um estágio, seja no curso de física, são 4, computação 4, química 4, e aí no de matemática são 3, você vai preencher essa ficha de cadastro. Ela é o principal, após o convênio que você preenche e envia para o setor de estágio, tá? Então, passada que as informações sobre você, nós vamos para os dados da concedente. Quem é a concedente, gente? É a escola, é o local, a instituição que você vai estagiar, a instituição que te acolhe, não é o IFE, a não ser que você possa estagiar dentro do IFE. Quer dizer que eu posso estagiar dentro do IFE, Dani? Claro, você pode, sem problema nenhum, desde que tenha vaga, disponibilidade, professor disponível para te receber, você pode estagiar dentro do IFE. Mas, nesse momento, vamos pensar que não é no IFE, tá? Então, onde que você vai estagiar essa instituição? Então, a escola que você vai estagiar, aquela escola. Que escola é essa, Dani? A escola que você quiser. A escola que você se sentir mais acolhido. É uma escola perto da sua casa. Tem meninos que gostam de voltar e ir estudar numa escola em que já foi o aluno. Então, essa escola, quem escolhe é você, estagiário. Então, você vai lá, conversa com a escola, pega as informações da escola. Normalmente, são as informações que você já pegou até quando foi fazer o termo de convênio, né? Quando a escola não tem termo de convênio. Se você não foi, porque a sua escola já tinha convênio, então você precisa pegar essas informações agora. O nome da escola, o endereço da escola, a cidade, CEP, setor onde você vai realizar esse estágio. Então, a gente está falando de estágio de licenciatura. Se é estágio de licenciatura, normalmente você está vinculado a alguma coordenação, seja coordenação pedagógica ou da educação básica, tá? Nome completo do supervisor. Quem é a pessoa da escola que você vai ficar vinculado à sala dela? Que professor é esse? Tá certo? Então, aqui, você vai preencher as informações desse supervisor. Vai colocar o nome completo dele, vai colocar e-mail, telefone, qual é a formação acadêmica desse supervisor, tá certo? Qual é o cargo desse supervisor na escola? Então, se é licenciatura, se você é da licenciatura em matemática, é importante que esse professor seja licenciado em matemática e que seja professor de matemática. Mas, Daniele, na escola que eu vou estagiar, quem dá aula de matemática no ensino fundamental 2 é o professor de física. Então, você vai preencher as informações desse professor, porque lembra lá quando eu expliquei sobre o formulário, aquela declaraçãozinha do supervisor? Então, lá tem aquela opção de ser notório saber, de ser experiência. Então, às vezes, ele não é formado na área, mas ele tem a experiência na área. Então,
vai servir também. É adequado também pensar nele, tá? Tem bolsa, gente, ou não tem bolsa? Alguns estágios podem ser remunerados. Pode ser que a instituição que você queira estagiar ou vai estagiar, ela lhe pague, ela lhe remunere. Se sim, você coloca sim. Se não, você coloca não. Se for sim, você vai dizer qual é o valor da bolsa. Se não for não, então fica em branco, tá? Essa outra etapa, na outra folha, você vai inserir aqui, ó, quais são os dias e quais são os horários que vocês vão estagiar. Então, vamos lembrar, a licenciatura em matemática, nós informamos que são 165 horas de estágio. 165 horas de estágio quer dizer que metade dessa carga horária é de atividade de regência, de você dando aula dentro de uma sala de aula. A outra metade equivale ao quê? Aos momentos de planejamento, as observações, todo esse outro processo está inserido nessa outra carga horária. Então, você vai fazer 83 horas de sala de aula, certo? Então, você tem que distribuir essa carga horária de 83 horas na semana. Então, vamos lá. Às vezes você coloca 4 aulas, eu vou dar 3 aulas, eu vou dar 5 aulas. Então, aqui é onde você vai preencher, tá? Aqui eu vou dar aula no ensino no sexto ano, aqui eu vou dar aula no oitavo ano, aqui eu vou dar aula no sétimo ano, tá? Então, aqui, seja manhã, tarde ou noite. Daniele, eu vou poder estagiar à noite? À noite você pode estagiar na educação de jovens e adultos, tá certo? Lembrando sempre que se for na licenciatura em matemática, estágio supervisionado 1, o estágio tem que ser para o ensino fundamental 2. Ensino fundamental, o quê? Sexto, sétimo, oitavo e nono ano. As turmas da licenciatura em matemática do estágio 1 são sexto, sétimo, oitavo e nono ano, certinho? Depois que você preencher os dias e os horários, verifique, conte até quando vai as aulas nessa escola, verifique até que período vai. Você tem que fazer 83 horas se for no estágio da licenciatura em matemática. Se fosse no estágio da licenciatura em computação, eram 50 horas. Então, é uma carga horária menor. E aí você vai se ajeitando, tá? A data que começa, a data que está prevista terminar esse estágio, tá certo? Podem acontecer intempestividades, situações, por exemplo, aqui em Petrolina, aconteceu de uma escola que eu estava acompanhando, as merendeiras ficarem de greve por causa do não pagamento do salário, ou não ter chegado os recursos alimentícios, então as aulas foram suspensas. Tudo isso interfere na data de início e na data de término, ok? Aí, depois que você preencher todas essas informações, gente, você tem que enviar para quem? Para o orientador de estágio. Quem é seu orientador de estágio? No caso de vocês aqui, professora Daniele. Então, preenche esse formulário e envia para mim. Eu vou assinar e vou datar, tá certo? Eu assino, dato e devolvo para você. E a partir daí você vai enviar para o setor de estágio. Por onde, Daniele, que eu vou enviar para o setor de estágio? Lembra, a gente tem as orientações, ó, aqui, voltamos ao site do IFE, né? Vimos aqui, ficha de cadastro de estágio é aqui, mas não é por aqui. É no requerimento. Aqui, ó, formulário único de requerimentos relacionados ao estágio. Então, você acessa aqui, né? Ó, o formulário, lembra? E você preenche aquele mesmo formulário, tá? E aí, ficha de cadastro de curso superior de estágio obrigatório. Clica aqui nesse botãozinho e aperta em avançar. E vai preencher todas as informações que eles solicitarem relacionadas ao seu estágio. Tá certo? Então, todas essas informações, PPP, ficha de cadastro, declaração, são documentos obrigatórios que você vai ter que enviar. Ok? Combinado? Pronto. Certinho, gente. Então, essas são as etapas para vocês fazerem a ficha
de cadastro. A ficha de cadastro é o documento, é o formulário que vai dar suporte para o setor de estágio criar o seu termo de compromisso. Combinado? Então, breve a gente se encontra novamente para poder passar outras orientações relacionadas ao estágio. Tchau, tchau.